Vamos começar o podcast? Olá, sejam todas muito bem-vindas ao podcast Como Elas Conseguem, o único que realmente conta como executivas poderosas conciliam a sua vida materno-executiva. E hoje eu quero começar também contando um pouquinho sobre um bastidor que eu tive agora com essa convidada super especial que eu já vou apresentar para vocês, que é dizendo que esse podcast eu construí com muito carinho para deixar de fato um legado para todas nós nos inspirarmos em mais histórias do que a minha. Esse podcast nasceu especialmente de um lugar em que as pessoas me perguntavam como você consegue conciliar essa vida materno-corporativa. E eu queria dizer para todas que me perguntavam isso, de que não era só eu que conseguia, muitas de nós também conseguimos. E foi daí que nasceu, e essa é a origem do podcast, mostrar que não sou só eu que consigo, que muitas outras também conseguem, e com isso inspirar a muito mais conseguirem também. E com essa introdução da origem desse podcast e o carinho que eu tenho por ele, eu quero apresentar para vocês a mãe do Frederico, Fred, como chamamos, que tem uma trajetória consolidada de mais de 3 décadas no universo das finanças, contabilidade e controle. Dedica sua carreira a guiar corporações para uma performance financeira otimizada e uma atuação com muita responsabilidade social. No percurso profissional dela, destaco a participação como membro suplente do Conselho na Embraer e em Furnas, e atualmente na MCM Brand Experience, agência líder em marketing experiencial com foco em sustentabilidade. Além disso, ela é suplente do Conselho Fiscal da B3, certificada como CFO pelo IBEF São Paulo, onde também atua como vice-presidente da Torre de Diversidade, o IBEF Conecta, e conselheira fiscal credenciada pelo IBGC. A expertise dela cobre planejamento financeiro, análise, planejamento tributário, compliance e governança corporativa. A formação executiva é complementada por programas avançados em liderança, estratégia e inovação em instituições de renome, como Harvard Business School, Fundação Dom Cabral e São Paulo Escola de Negócios. Ela é apaixonada por promover mudanças positivas no mundo e colidera o capítulo Brasil da ONG Accounting for Sustainability, A4S, patrocinado pela Realiza Britânica. Esta iniciativa global incentiva a comunidade financeira a impulsionar uma transformação significativa para modelos de negócios sustentáveis e uma economia mais humanizada. Além das atividades profissionais, ela atua como mentora em plataformas de empoderamento feminino, escreve artigos e coordena livros com outras mulheres executivas na carreira de finanças, reforçando o compromisso com o avanço da sociedade civil. Mesmo com um forte embasamento em finanças, ela sempre acreditou e praticou uma gestão humanizada, buscando equilibrar a excelência operacional com a valorização das pessoas e do bem-estar coletivo. Seja muito bem-vinda, Estânia Moraes. Que honra tê-la aqui! Você é uma linda, obrigada pelo convite. Estou super satisfeita, assim, honrada de estar aqui, porque também acredito, né, que a gente tem esse poder do coletivo, essa coisa da gente estar fomentando cada vez mais o impacto positivo da liderança feminina. Que delícia! E aqui é um bate-papo, especialmente entre amigas, pessoas que eu Sim. tenho orgulho de poder chamar de amigas. E a gente quer agora perguntar para você, como você começou a sua carreira? Quais foram os primeiros passos? Como é que começou lá atrás? Conta tudo desde o comecinho para elas. Ah, Então, primeiro que eu sou, né, sou lá de Minas Gerais, do interiorzão de Minas, uma cidadezinha de mais ou menos 80 mil habitantes, né, chamada Timóteo. Nasci lá, família super, assim, tradicional mineira, sabe? Aquela coisa da família grande, vários tios, primos, etc. E uma tradição muito grande na área de educação. Então, meu lado materno, a minha mãe, avós, tios, todos voltados para a área de educação. Também me formei, foi minha primeira formação, eu sou formada em pedagogia, sou professora formada, sim. Acho que você não sabia, né? Gente, essa nem eu sabia, estou em choque. É, e comecei minha carreira como professora, né? Professora de uma instituição que todo mundo conhece, que é a PAI, né? Lá da minha cidade, que era para alunos especiais, né? A gente chamava de alunos especiais. Fiquei por 4 anos lá, 2 anos como voluntária. Me apaixonei muito por essa
que essa gestão de pessoas diferenciadas e, assim, foi lá que eu comecei a aprender e que a gente tem que tratar os indivíduos, individualmente. Cada uma tem o seu talento, cada um tem o seu a sua dificuldade e, assim, a gente começar a tratar as pessoas pelo que elas realmente são. Eu tinha 17 anos quando eu comecei a trabalhar lá, e aos 19 eu comecei a ter a minha cadeira, né, eu tive a minha salinha, né, com os meus aluninhos com várias deficiências, e foi um presente ter começado a minha carreira num ambiente, assim, tão diverso, né, e foi muito acolhedor entender, por exemplo, como que as pessoas funcionam nas suas, limitações, né. Então a gente aprendia muito na psicologia, a gente tinha muito treinamento com relação a isso, né, e foi um começo de carreira, assim, apaixonante. Enquanto isso, estava fazendo o curso de Ciências Contábeis, né, também costumo dizer que eu adoro e tenho orgulho de ser contadora, a minha formação foi: "Que não, eu sou contadora, minha profissão é contadora", e foi onde eu comecei a minha carreira na vida executiva, né. E na época eu tinha acabado de me formar em Ciências Contábeis pela PUC de Minas e me mudei para o Pará aos 21 anos, numa empresa do grupo Itaminas, um grupo de siderurgia, onde se fabricava o ferro guso, inclusive para mercado interno e também exportação, né. E foi bem interessante também porque eu costumo dizer, eu tive um começo muito rápido, né, uma ascensão muito rápida, porque eu cheguei, eu mal sabia, né, como manipular ou fazer um cálculo naquelas calculadoras mais, né, profissionais, só sabia usar HP, né, da escola, da época da universidade. E com mais ou menos uns 6 meses eu fui, transferida pra contabilidade, eu comecei na área de tesouraria, tenho um carinho muito grande pela área de tesouraria, pelo HP, dinamismo. eu fiquei pensando, nem todas vocês que estão assistindo devem saber quiçá o que é uma HP. Com a Hã, tecnologia de hoje, né, com todas as ninguém faz fórmulas, conta ninguém mais, faz né, a gente conta tinha que mais. saber, A era gente tinha um que saber mexer, operar e fazer a conta exatamente. fora do Excel, não é nem na Fora isso. inteligência Não, não artificial. tinha Excel nessa época ainda, é Nem antes do tinha. Excel. Então, por isso que eu falei, nem tinha Excel. Eu fiz técnico em contabilidade e eu tenho um orgulho absoluto também com essa matéria, porque é uma ciência de fato, é uma profissão, É, né, regulamentada e é uma ciência inclusive, humana, você sabe, né. é uma ciência humana, é uma ciência regulamentada, é uma profissão de Hum. fato. E depois eu me arrependi de não ter cursado o curso no curso de ensino superior, como Ciências Contábeis, então eu sei desse orgulho que você está falando. E eu queria também voltar um segundo atrás, que é dizer que eu tenho certeza que para eles também foi um presente ter você lá, porque esse seu espírito que você até comentou na frase sobre abraçar as pessoas, né, e a diversidade, é muito seu. É, Acho que não tem mulher que não chegue no IBEF Conecta e não se sinta abraçada por você. é. Então, isso é muito seu, realmente. Agora, sair de Timóteo e ir para o Pará, realmente conta mais, que eu quero saber. É muito bacana. Então, assim, também foi uma oportunidade, né. E lá em Minas tem uma outra, acho que cultural mesmo, né, que eu fui por conta do meu marido, né, ele foi chamado para trabalhar nessa empresa chamada Cosipar. E eu tinha, assim, uma certa condição: "Olha, arruma um empreguinho para minha mulher", sabe, aquela coisa assim, ela não pode ficar parada. E tem muito disso, né, a gente sempre acompanha marido, aquela coisa muito tradicional, a família. E aí eu fui acompanhar meu marido, né. E eu comecei na tesouraria, e aí depois com mais ou menos 6 meses eu fui chamada mesmo, né, foi a promoção mais instantânea que eu tive na vida, tão rápida, que o meu gerente chegou para mim e falou assim: "Olha, Stânia, como é que está o seu CRC?" Eu falei: "Ué, meu diploma não está nem registrado ainda no MEC, como assim?" "Não, a gente estava em junho, julho, é porque no final do ano você vai assinar o balanço da empresa", e era uma SA, né, era uma empresa com o capital negociado na época, né, na CVM, tinha todo um protocolo, porque era uma empresa incentivada com recursos do Sudã, né, que era a Superintendência da Amazônia, dinheiro vindo do BAS. Então, assim, eu tinha série de de relatórios que eu tive que aprender da noite para o dia a preparar, né, e fazer essa análise, porque eu recebia auditoria de todos os lados. Então, com menos de um ano que eu estava formada, efetivamente eu assinei o balanço de uma SA lá no Pará, uma siderurgia gigante aí do grupo Itaminas. E aí não parei mais, né. E eu sempre tive esse espírito um pouco assim de
curiosa, né? Então, ele até, esse meu gestor, ele falou assim, Sânia, tudo que eu te ensino você aprende muito rápido, então, assim, Não, toma curiosa, conta. esperta, rápida e É, destemida, né, é, porque acho que é de provocar medo em qualquer mulher. sim, Você estava na verdade, você foi para acompanhar seu marido e acabou, né, aproveitando e fazendo disso uma bela situação. sem dúvida. Eu costumo dizer muito para as minhas mentoradas, né? Acho que a coragem é o que mais me move, né? A coragem de não falar não, né? Eu De acho, Stânia. assumir, de querer fazer as coisas, né? No matter what. Vamos fazer e pronto. Ser É, destemida, é isso. Olha, a primeira lição que a gente tem aqui no episódio da Stânia, já anotem, ser destemida. Eu absorvi isso dessa primeira experiência profissional dela, porque foi nos momentos em que eu não tive medo e que eu fui destemida e corajosa que eu melhor me saí. é isso aí. Eu costumo dizer exatamente isso, né? Tem uma frase também de uma grande amiga nossa, Magali, que ela fala: tá com medo? Vai com medo mesmo. Ah, ela é demais, ela apoia É muito a o, gente mesmo. é o único jeito que você tem que se apoiar, é não ter medo, é ter coragem mesmo e seguir em frente dentro das oportunidades, que elas batem a porta, né? Elas vêm, aí você tem que ter saber aproveitar as oportunidades de uma forma autêntica mesmo, né? E abraçar a causa como uma oportunidade mesmo. Sem dúvida. E aí me conta, em que momento você saiu do Pará? Você ficou lá no Pará até quando? Você ficou quanto tempo nessa empresa? Ficamos 3 anos lá, e 3 aí anos. tanto eu como meu marido voltamos para trabalhar em Minas Gerais, em Sete Lagoas. E aí eu já vim com uma outra posição, né, eu iria Aí você já fazer o veio como startup. presidente da empresa. Eu já vim como gerente, né, quando tinha 23 anos de idade. Já vim como gestora, né, de toda a área financeira administrativa. Então, fazendo startup, meu primeiro startup mesmo de operações, que eu costumo dizer, é colocar a empresa para funcionar. Então, trabalhar com todos os órgãos, né, federal, municipal, estadual, colocar a empresa pronta para emitir nota fiscal, praticamente isso, né? Aí contratar a equipe e fazer os trâmites de ter sistema, não ter sistema. Na época era um pouco mais complexo a questão de ter sistema, não existia ainda ERPs, né? Isso foi na década de 90 ainda. Então eu fui fazer esse primeiro startup e na época meu marido ele era o superintendente da empresa e eu como gerente financeira e administrativa da empresa fazendo todo esse trabalho de início de operações. Até que uma empresa me chamou, eu fiz uma entrevista e aí eu vi uma oportunidade de sair do segmento de cirurgia e fui para o segmento de confecções, né? Vestuário e confecções, e aí o varejo também de roupas, lá do interior de Minas, na região localizada ali na Grande BH, chamada Matozinhos. E aí eu comecei nesse outro segmento e com uma tarefa um pouco, né, ampliada, trabalhando um pouco também na controladoria, saindo não só da parte contábil, mas trazendo um pouco dessa, a gente chamava de contabilidade gerencial, É, porque a né? parte do reporte, sai um pouco da parte operacional e entra na Isso. questão de reportes, controles, né. Mas nunca saindo com o pezinho muito forte lá da contabilidade, que é a minha paixão verdadeira, é ser, né, essa parte contábil, e muito na parte fiscal, né? Que desde lá da Cosipar, eu sempre fazia curso de atualizações nessa área tributária, é uma coisa que No para mim foi Brasil um para sobreviver, diferencial. né. Assim, a contabilidade não vive sem, né? A gente precisa ser realmente conhecedor mesmo, tem que ser estudioso dessa área de tributária no Brasil, é super importante, né? E aí eu fui construindo a minha carreira muito baseada nessa parte, muito contábil, nessa parte tributária, né, onde eu sentia que eu me destacava porque eu gostava também de discutir legislação, né? Eu sempre gostei muito de entender, de me aprofundar e identificar oportunidades dentro da legislação para aquele determinado segmento, né? Então foi bem bacana. Eu fiquei nessa empresa por um ano, mais ou menos. E nessa época, que nós estamos falando aqui, né, de maternidade, eu resolvi que eu queria ser mãe. Eu ia te perguntar agora, em que momento você abraçou a maternidade? Então, foi nesse momento, foi quando eu já estava me sentindo velha, né, com 24 anos, eu preciso ser mãe, que não sei o quê, tá A na gente se hora. sentia velha muito antes, né. Era muito Exato. engraçado como isso mudou, assim, eu É, vejo pelos meus filhos que agora detêm essas idades, o quanto eles ainda são crianças e o quanto eu, nessa idade, é, já achava que eu era muito velha, assim, a muito gente madura, muito adulta. era assim a sociedade, né, a gente sempre se cobrou muito com relação a isso. E aí eu fui, e saí dessa empresa, falei que eu queria ser mãe e engravidei do meu primeiro filho aos 23 para 24 anos. E
E aí eu saí do trabalho porque eu queria viver essa maternidade, né? E fui acompanhar o meu marido numa outra cidade chamada Governador Valadares. E aí, lógico, naquela época ninguém iria me contratar, né? Mesmo tentei até na área da acadêmica, né? Dar aula, também não consegui, não fui muito bem sucedida, mas enfim, eu estava ali cumprindo aquilo que eu tinha planejado para mim, eu quero ser mãe. E super, né, engajada com essa minha nova tarefa. Até que eu fui para Belo Horizonte fazer as compras, né, do enxoval dele, e aí a minha bolsa rompeu e ele acabou nascendo antes do tempo. E ele acabou não sobrevivendo às questões aí da prematuridade dele, né? Então, esse bebê nasceu e viveu uma semana só e a gente acabou perdendo esse primeiro filho, né? Foi em 94, que se hoje ele tivesse vivo, seriam 31 anos, ele faria esse ano, né? E nesse momento foi uma coisa bem impactante para mim e para o meu marido, que ele também acabou saindo do trabalho e nós dois viemos parar em Jundiaí, São Paulo. Foi aí que ele teve também a oportunidade, eu vim acompanhando ele. Ele veio trabalhar numa empresa do grupo da antiga Cesita, né, que hoje é ArcelorMittal, que eles tinham adquirido algumas empresas aqui no Brasil todo. E ele veio como gestor da área de produção, que ele era engenheiro metalúrgico, cuidava de produção e tudo mais. E viemos, e eu, de novo, né, me deparei num ambiente, né, eu saí do Pará, Minas, e agora São Paulo, ninguém conhecia ninguém, e fui começar de novo a minha carreira, praticamente, né? Ou seja, comecei a procurar emprego, eu comecei a procurar trabalho, e foi um período bem complexo, porque aos 24 anos de idade, casada, naquela época realmente era mais complicado eles darem a oportunidade para gente, né? Tipo, ah, mas você vai engravidar, né? E era falado assim, sabe? Não era pecado falar, né? Então se falava isso Era mais e transparente, porque as é, pessoas não, é, elas deixaram de falar, mas elas não deixaram de pensar, né? sim, é Então, verdade. assim, eu não sei até quanto, você sabe que isso é um tema que eu fico refletindo um pouco. É, era falado, algumas coisas eram ditas, e você poderia lidar com o que era dito para você. Agora, com o que não é dito, nos falta, Eu às vezes, fico meio, oportunidades para poder lidar com a situação, de saber realmente o que está acontecendo, né? É uma questão, o quê? É uma questão etária, é uma questão financeira, é uma questão, né? Então, eu acho que isso é um ponto super delicado da carreira feminina, sem que eu dúvida. não acho que esteja resolvido, que eu acho que ele está bem escondido. Eu concordo com você, e principalmente quando as pessoas falam, ah, não precisa mais falar sobre as lideranças femininas. Precisa, principalmente hoje, a gente deu uma estagnada, né? Não se cresce mais Fortíssimo. lideranças femininas aí, a gente sempre conhece as mesmas mulheres nos mesmos postos, ou seja, não tem essa troca, e a gente vê os homens continuando, né, despontando e crescendo nas suas carreiras. Isso deu uma Muitos, estagnada. É, exato, muitos executivos sendo ascendendo para posições de liderança, alta liderança, né, que a sim, gente sim, fala, sim. muito jovens, com muitos skills talvez técnicos e menos humanos, e muito talento feminino com ambos os skills É uma pena, humanos, né? uma pena, É. humanos e técnicos ficando, né? E eu também enxergo isso e eu também vejo isso como realidade, ainda que existam algumas mulheres que estejam ocupando algumas posições específicas, em algumas empresas específicas, mas assim, são duas. Aí vão para É. Forbes e, E e pronto. E pronto, né? acabou. Isso. Acabou a Só que, lista. gente, acabou a lista. Só tem essas duas e tem 2 milhões de empresas CNPJs no país. E mais de 50% da população é feminina, né? Exato. Então, assim, é muito. Me conta, você, bom, você chegou em Jundiaí. Sim, sim. E aí? Como é que E foi a aí, história? eu entrei nessa empresa, e interessante, como eu falei, já estava gerente nas outras empresas que eu estava, né, em Minas, e aqui eu senti a necessidade, eu cheguei em São Paulo, ninguém me conhece, tá bom, eu vou começar de novo, não tem nenhum problema. E aí eu comecei com um trabalho, não como gerente, mas sim como, antigamente tinha uma frase tinha uma função, que era subcontadora, um coordenador contábil. Ah, subcontadora? Eu só não assinava o Essa balanço. eu nunca tinha ouvido. Eu só não assinava o balanço, o resto eu fazia, né, todas as análises, preparava o balanço e o Achei contador, ótimo. o Alguém contador, vem e ainda assina, né? Se eu fizer alguma coisa errada, alguém vem e assinou. não, Entendi. mas era a responsabilidade, na verdade, era toda minha, né? Claro. E eu tinha o gestor e tudo mais.
Puta, foi e num outro segmento, que era também uma coisa que eu sempre preservei muito na minha carreira, tentar mudar de segmentos para que eu possa ter a amplitude, né, de De conhecimento de visão até, mercado. né. Exato. A gente se identifica em muitas coisas, aliás, né, não sei se todos sabem, eu adoro isso, né, a gente é muito amiga pessoal, mas eu gosto disso, a minha musculatura, eu falo que a minha envergadura veio da multiplicidade Sim, de segmentos e de indústrias que eu tive a mercados, oportunidade de né. passar. E esse mercado Exato. era o mercado de engenharia, construção e incorporação. Tinha indústria, Que é um né, de mundo totalmente à pré-moldados, parte, totalmente, totalmente de diferente. legislação inclusive. Exato. E inclusive até hoje é de 1988. Isso mesmo. É uma legislação antiquérrima, mas foi onde eu aprendi a lidar com esse outro, né, esse outro mercado, essa outra contabilidade, aprendi a fazer essa contabilidade. E ele tinha, né, era um grupo, ele tinha várias empresas, tinha de locação de equipamentos, ele tinha a própria indústria que ele fabricava, que era uma tecnologia bem inovadora aqui no Brasil, chamado fabricação de pré-moldados de concreto. Então, ele trouxe essa tecnologia da Alemanha, era uma empresa bem conceituada no interior paulista. E, enfim, fiquei lá por 2 anos e engravidei de novo, né? Do Fred, que é o que você conhece, meu filho. E para minha surpresa, quando eu fui anunciada a minha gravidez, o meu gestor na época ele não gostou, né? Eu sofri realmente ali sabe assim, um assédio é, é, pessoal, assim, sabe? Uma afronta mesmo. Ele ficou bastante chateado comigo. E até ele falou, poxa, mas que coisa, né? Como assim? Eu senti que ele deu que eu estava traindo ele ou traindo a empresa de alguma forma, né. E eu me lembro que eu falei para ele, né, com toda a minha coragem, acho que era essa que é natural meu, eu falei: "Tá bom, vamos fazer o seguinte, se é um problema para a empresa, eu abro mão dos meus direitos trabalhistas, mas eu não abro mão do meu direito da maternidade, eu quero ser mãe", né, para mim é muito importante ser mãe. Então, se for um problema para você, não tem nenhum problema, para mim não vai ser. Eu faço o que for melhor para a empresa, mas eu vou ser mãe, eu quero ser mãe, essa maternidade para mim é muito importante. Aí ele ficou meio sem graça, ele falou: "Não, veja bem, veja bem". Enfim, eu sabia que eu não ficaria na empresa, porque pela postura dele e como eu tinha realmente construído toda essa parte operacional da contabilidade, passei todo o meu trabalho para a pessoa que ele pediu e tal, e deu tudo certo. E eu tive meu bebê, né, o Fred. E eu falei assim: "Bom, já que eu não vou mais trabalhar, né, eu vou aproveitar meu tempo". Peguei férias, peguei licença maternidade e peguei também uma licença que tinha de aleitamento, acho que ainda existe, peguei praticamente 6 meses com ele em casa, né. E para mim foi né, uma realização gigante, né. Sim, ainda mais depois da sua perda, É, né. foi Claro muito que você estava importante. precisando o Só ser viver. mãe. É, É, você precisava é, viver isso. Que delícia, que foi. sorte do Fred. Foi super gostoso. E esses 6 meses só amamentando, só sabe aquela coisa, assim, de viver mesmo a É uma maternidade? simbiose, né, a gente vira uma pessoa só com a criança. A gente nem lembra que a gente tem que Só pentear o mães entenderão. cabelo, Não, não né, lembra, a gente não precisa só comer, a gente não, não toma não, banho, a não gente vai no banheiro com a criança no colo. As pessoas acham que é exato. mentira, mas não é, Não, gente. não é. A gente tem a gente esquece um pouco, né, porque você falou Sim, uma simbiose, acho que mãe e filho ali mesmo, depois que sai da barriga por algum tempo, a gente por vive muito uma tempo. unicidade, né, E o uma que pessoa só. e os nossos que são grandes, os nossos maiores, tipo, pensa, o que eles passam, o quanto ainda nos afeta. Sim, é pro Gente, resto não da é uma vida. coisa Ah, absurda, as não. pessoas acham: "Ah, mas agora ele cresceu, né, Cá?". Não, Eu mas falo: não. "Não, essa criatura não tá falando isso". Cresceu, mas assim, afeta qualquer coisa que eles falem, que eles sintam, que eles vivam, que vivenciem, isso afeta positivamente e negativamente, infelizmente, Sim, também. A gente sim. fica brava, a gente sofre junto. É. É uma coisa muito legal, né. Eu já vivi perto de você, o Fred passando por várias coisas novas nessa vida adulta dele, e o Eu quanto sofrendo, e né. a história é super dolorida, e eu falei: "Meu, vai ter que passar", Hum. e é igual comigo também, né, então acho que a É, gente consegue se apoiar até nisso. E você voltou a trabalhar depois? O que te fez falar assim: "Não, tá bom, agora eu já tô pronta, já consigo descolar desse ser, entender que a gente respira em balões de oxigênio separados, e eu tudo é, bem, vou procurar outro lugar da minha vida", né, pra sim, torná-la integral. sim. É, nesse momento, quando eu voltei da licença maternidade, eu voltei para a empresa, né, e aí eu fui comunicada pelo meu gestor que não precisava mais de mim, né. E eu voltei para casa feliz da vida, falei: "Agora eu vou Era só cuidar o que do meu você filho", não queria. sei o quê. Só que aí o dono da empresa me liga no final de semana, falou: "Eu quero conversar com você". Eu falei, né, o que que ele quer comigo, né, pouco falava com ele.
Ele falou: "Não, eu quero que você assuma a contabilidade no lugar do fulano". Eu falei: "Como? Como é que é? Não estou entendendo". "Não, é que assim, a gente sabe que é você que faz as coisas, então a gente queria que você ficasse na cadeira né, da contabilidade". Sim, porque por um acaso, alguns pires pode ser que tenham caído durante a sua licença maternidade, Não adoro. sei não sei o que aconteceu, né, e aí eu fui convidada para assumir a contabilidade de todas as empresas do grupo, né, na época dessa empresa de engenharia. Substituindo o meu então chefe, que tinha realmente me dispensado, e aí eu fiquei por mais 2 anos. E eu só tinha uma condição, que eu queria ter um momento com meu filho, eu tinha que fazer uma terapia com ele em conjunto, e eu só coloquei isso como condição, e foi muito bacana que eles deixaram que eu fizesse esse tratamento com meu filho junto com ele. E eu saía 2 vezes por semana mais cedo para cuidar dele. Então, assim, não foi nenhum empecilho voltar, né. Eu acho que eu tive uma sorte grande, né, nessa época, de ter esse acolhimento, né, de poder fazer o meu trabalho, de ser, executiva e ao mesmo tempo ser mãe, porque meu filho era pequititinho, eu tinha, né, eu voltei, ele tinha 6 meses. E isso não me atrapalhou em nada, a minha carreira, posso ser sincera, porque eu tive essa oportunidade grande de fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Então eu fiquei mais 2 anos lá na empresa, e aí eu respondi um anúncio de jornal, na época se colocava Anúncio de jornal foi ótimo. Não na era época LinkedIn, não era não LinkedIn. existia, imagina. E aí respondi esse anúncio de jornal de uma empresa britânica que estava vindo para o Brasil, de um outro segmento, falei: "Poxa, já estou 4 anos desse segmento, seria uma boa" mudar de segmento, respondi esse anúncio de jornal e novamente eu fui com muita vontade de aprender e com a coragem, na frente, assumi a contabilidade de uma Com um filho empresa pequeno. com o filho, ele tinha 2 aninhos, exatamente. Ele estava com 2 aninhos de idade e entrar nesse mundo corporativo mais glamuroso que é de multinacional, Você estava né. morando em Jundiaí ainda nessa Morava época? ainda, A morava em empresa era lá. Jundiaí. A empresa era lá, no Distrito Industrial de Jundiaí. E fui para essa entrevista e tem um fato cômico aqui interessante, que no dia da entrevista era o dia do aniversário dele de 2 aninhos. Ai, meu Deus. E eu fui para essa entrevista, e chegando lá na entrevista, o entrevistador virou para mim e falou assim: "Olha, se eu te falar que você está contratada, você entra ali numa reunião com a Microsiga, porque a gente está tendo alguns probleminhas". Era pra implantar RP deles? Que a Era. Microsig era RP na nossa época, né. Aí Que eu falei demais. assim: "Como é que é? Não, é só um rapidinho, você entra ali, já se apresenta e você está contratada". E aí E vem aquela coisa da mãe organizada, né, no sentido de: "Já fui no dia do aniversário do meu filho, porque é uma entrevista, a entrevista vai levar 1 hora, mais meia hora pra voltar pra casa, antes do almoço eu tô aqui". Aí você olha a reunião e fala: "Bom, essa reunião vai levar mais de 1 hora, vai levar 1 hora e meia, mas no máximo até as 2 eu devo chegar em casa". não, pior do que isso, meu marido e meu filho estavam me esperando, porque era Claro, rápido, era uma entrevista, era 1 hora, como você disse. E aí eu não pensei 2 vezes, eu fui para a eu reunião. sou dessas. Eu: "Claro, mas por que não vou Vamos na reunião resolver isso aí?". vamos lá, vamos ver o que está acontecendo, ver o que que eu posso fazer para contribuir e tal. Estou contratada? Está contratada, então tá bom. Eu fui para a reunião e a festinha ia começar, tipo, 7 horas da noite, era Dava tempo quase até de seis tomar banho e horas. trocar de roupa se eu Era quisesse. só tomar banho Eu já e estava chegar no arrumada pra buffet. entrevista, né, já estava arrumando uma E aí festa. fui para essa entrevista mesmo, sendo no dia do aniversário dele. Atrapalhou? Não, a festa foi maravilhosa Mais ainda, porque a gente tá comemorando por exato, estar exato. completa, né. Eu acho que isso que é muito bacana, sabe. Algumas mulheres eu percebo, não é hoje em dia, eu percebo há muitos anos já, que existe um lugar em que elas falam: "Ai, eu perdi, mas porque era o dia do aniversário do meu filho". Gente, eu tenho certeza que a sua comemoração vai ser muito mais legal se você tiver empregada, claro, né, se isso era uma coisa que você desejava, se você tá indo pra uma entrevista porque você queria esse emprego. Não é, eu tenho É mesmo. certeza que você chegou muito mais completa nessa festa, muito mais alegre, muito mais feliz, Ah, sem não é, porque dúvida. você conseguiu de uma forma, integrar as 2 coisas, É. integrar todas as facetas da Estânia, né. É, porque não é uma coisa de novo, né, quando a gente fala: "Ai, como que consegue? Como é que você fez?" Assim, gente, é Fazendo. deixando, né, é escorregando um pouquinho aqui, é realmente deixando um pratinho cair e seguindo a vida, E são né. 24 horas num dia, não precisa ser Exa as 24 mães, né, você é, pode ser mãe, em pode. algumas horas você pode ser, né, profissional, em algumas horas você pode ser mulher, em algumas horas você pode ser filha, em algumas horas você É. pode ser irmã. Eu acho que o combo todo é que fazem a gente mais feliz. Mas me conta se mesmo com essa sua
postura destemida, né, houveram em algum momento, especialmente nessa primeira infância, né, do Fred até os 7 anos, que eu acho que é quando mais a gente Sim. precisa conduzir com mais proximidade física, né. Que teve de desafio ali? O que era um desafio? Cara, em rede de apoio era um desafio, porque minha família é de BH, ou escola era um desafio para mim, ou o que além do desafio que você tinha, né, dessa terapia 2 vezes por semana, que você conseguiu essa liberalidade no seu trabalho. O que te marcou? O que você falou: "Não, isso aqui para mim foi um desafio. Isso aqui para mim era muito difícil, era muita festa na escolinha e eu tinha que trabalhar, professoras tenham piedade das mães". Como que foi isso? O que É, foi o desafio da primeira acho que infância? foram vários, né, Karen. Eu acho que é importante a gente colocar isso, que primeiro a gente não tinha internet a nosso favor. Meu Ou a gente Deus, estava verdade. presente ou a gente não estava presente, né, ou no trabalho ou na vida, de mãe, né, ou na maternidade. O que que acontece? Um grande desafio foi até nessa empresa, que era uma startup, e depois de ter feito todo o trabalho, a gente estruturou toda a empresa e tudo mais, meu filho ficou doentinho, né. Ele ficou doentinho, a gente não sabia o que ele tinha, toda tarde ele tinha uma febre e é lógico, eu saí do trabalho e ia cuidar dele. A internet era dentro do escritório, a gente não tinha como trabalhar se não estivesse dentro do escritório. E assim eu fiquei por quase uns 3 an desculpa, uns 30 dias, né, quase um mês inteiro, tentando descobrir o que ele tinha. Ele era bem bebezinho ainda, e febre no final do dia é sempre sinal de infecção, e os médicos não descobriam o que ele tinha. E aí eu fui, tentando fazer as 2 coisas, tá, por um bom tempo, nesses 30 dias, e aí eu não tinha dúvida nenhuma que eu tinha que priorizar a vida dele, né, a saúde dele. Minha mãe sempre vinha, me ajudava, essa rede de apoio minha era longe, era de Minas, então ela tinha que vir para estar comigo. Ela não conseguia estar no dia que ele adoecia, no dia que ele era internado, que ele chegou a ser internado, ele chegou a ficar no hospital, poder fazer exames e tudo. Eu tive que ficar no hospital com ele, e na época o meu marido, ele não parou o trabalho dele, né, claro, porque não existia isso, não existia esse companheirismo, né, Nem por nos dias mais de hoje é, aguardem por isso, né, porque não não necessariamente sei, eles vão não são todos que vão poder ou dispor é. dessa Então, postura, assim, essa infelizmente. prioridade sempre foi a saúde dele, sempre foi a primeira infância, É realmente muito muito materna, né, importante. até a criança às vezes E quer a a mãe mãe. tem um pressentimento, ou um sentimento, ou uma forma de cuidado bem especial mesmo. A gente Sim. tem esse lugar na vida dos filhos, né. E eu acabei sendo desligada dessa empresa, porque eu esqueci um relatório, né. É uma empresa sensacional, maravilhosa, mas eu, assim: "Olha, Stânia, sinto muito, mas, né, a gente precisa seguir em frente". E aí eu fui desligada dessa empresa, porque eu priorizei a vida do meu filho, a saúde dele. E qual o problema? Nenhum. Para mim não foi nenhum problema. E aí caiu o pratinho, né, caiu o pratinho da vida executiva, glamurosa, puta, multinacional, toda feliz, e sinto muito, né, eu tive que cuidar do meu filho e eu, assim, não tenho nenhuma dúvida que foi a melhor opção que eu fiz, né, Sim. cuidar dele, né. E aí eu tive um chamado, eu estava fazendo um curso, meu primeiro curso de pós-graduação foi na Fundação Getúlio Vargas, e aí eu comecei a trabalhar e trazer o meu currículo aqui para São Paulo, morando em Jundiaí, e eu tive a oportunidade de vir para São Paulo, a convite de uma headhunter, para ajudar a Thomson Reuters na aquisição de uma empresa que é a antiga IOB, gerenciando a parte contábil deles. E foi, assim, um grande início de vida corporativa aqui em São Paulo. Acho que até para Thomson foi um momento muito importante, eu acho que eles deram um salto importante ali de conteúdo com a aquisição da Iobel. Eu lembro que foi bem Sim, marcante, assim, para o sim, mercado. Para sim, nós que foi. consumíamos produtos É, Thomson Reuters fazia um monte de especialmente. cursos, né, pela IOB. É, Não, foi bem bacana. E aqui tem um ponto interessante de novo para contar, que é da questão da coragem, né, de se colocar, da coragem de fazer aquilo que realmente, perseguir aquilo que você acredita. Naquela época eu já estava buscando a posição de controle, né, então eu tinha outras entrevistas já na posição de controle, de empresas de outro segmento e tal, e aí a Thomson veio com esse presente de ser gerente contábil deles, e eu fui na entrevista, fui apresentada o organograma, né, o CFO, e eu vi a caixinha do controller lá, eu no organograma, e perguntei na entrevista: "Aqui, gente, essa caixinha aqui, como é que você vai estar pensando em preencher?". E ele me respondeu com a seguinte,
afirmativa. Olha, a gente não está buscando ainda o controle, porque a gente precisa estruturar a contabilidade, preparar a empresa para esse mundo mais globalizado, e a gente precisa estruturar primeiro a contabilidade para depois pensar nisso. Aí eu fiz a segunda pergunta, e como é, assim, eu tenho a chance de estar nessa caixinha? Ele falou assim, olha, teria pelo menos 50% de chance, que a gente tem um outro gerente aqui da área de FP&A e tal, que vocês dois seriam dois bons candidatos, mas vamos organizar a contabilidade, mas você topa? Eu topei. E aí eu comecei a fazer todo o meu trabalho nessa parte contábil, e o Fred estava piquititinho ainda, com 4 para 5 anos, e eu morando ainda em Jundiaí. Que é um E pulo, lá eu né? Na tinha verdade, é toda uma hora uma rede, rapidinho. tinha toda uma rede de apoio lá, as pessoas que levavam e buscavam ele para mim, eram pessoas que tinham, era motorista mesmo, não tinha opção, porque ele não podia andar sozinho ainda, É, né? eu digo que essa primeira infância, até pra carona é muito desafiador, Não, né, não porque é uma dava. criança que precisa de cadeirinha, e aí você não pode pedir pra sua vizinha levar uma criança Não, sem não. cadeirinha Tem no que ser carro alguém que dela, então você assim, contrate, que você confie, essa primeira infância é mais para desafiadora levar e para mesmo. buscar nos horários que precisa, porque, na verdade, é só realmente a locomoção que ele precisava, porque as coisas que ele tinha que fazer eram taekwondo, era aula de não sei o quê, aula daquilo. Ele tinha que ir, ele podia ir ele tinha que ir sozinho, tinha que ser a presença dele, né? E no interior é tão mais rápido e fácil, É porque ele não tem fácil. trânsito, né. Exatamente, Aqui eu tive exatamente. essa experiência, tô vivendo ela, eu tô achando bárbara, assim. Outro Então, dia até é um importante ter esses apoios, sabe, Karen? A gente não pode se negar de pedir essas ajudas, que são ajudas, a gente não precisa ser onipresente. e você sabe que eu falo assim, ó, não deixa a sua carreira na mão de ninguém. Não, E não. não deixar a sua carreira na mão de ninguém é você estruturar uma rotina para você, para os seus filhos, para sua casa, que não dependa de você, né? Que dependa assim, que ande sozinho. Sim, Porque senão, certamente, fatalmente, você vai abrir mão do seu trabalho, da sua reunião, você vai ter que faltar para dar conta de alguma coisa que não está organizada lá, sim, né? sim. Então, assim, já contando nesse lugar, eu acho que é muito mais seguro para a mulher, já sabendo que existe, além de todas as questões que existem, essa responsabilidade extra que a gente mesmo nos dá, É, de se algum pires cair, a gente vai ter que varrer o caco. Então, já que sim. eu vou ter que varrer o caco, eu já vou comprar prato de plástico. Então, o que eu falo é um pouco nessa analogia de deixar a tua rotina organizada, igual você fez em relação ao Fred, no máximo possível, né? Sim, Financeiramente falando, de maneira que você não precise se envolver no dia a dia. Seu é, filho vai ter a dinâmica dele independente de você. Se você estiver junto, é um presente, é um plus. Tipo, exato. hoje eu vou buscar. Ótimo, isso é um presente, isso é um plus. Comemoraremos, inclusive. Mas se você não puder ir buscar, ele não vai ficar na escola abandonado sozinho, entendeu? Até Não, às 8 horas da noite. Acho que isso que é. é o ponto mais Não, importante. aliás, uma vez ele ficou na escola porque o A pai Rafa ia já ficou, buscar. a Rafa já ficou várias também. O pai esqueceu. O pai foi jogar futebol e quando eu vi, cadê o Fred? Cheguei em casa, ele estava na portaria da escola esperando, tadinho. Ele tinha acho que 7 aninhos de idade. Já, gente, já aconteceu também. A gente combinou errado, tipo assim, um entendeu Esquece, que o outro que ia buscar, esquece, E a não gente tem tá jeito. lá E assim, isso que é importante, né, acho que todo mundo tem que perceber o seguinte, não é pecado que isso aconteça. e rir, né, porque, gente, chorar não vai Não tem, resolver, então é não é melhor rir. pecado e acontece, Sim, né, sim. assim, a gente não domina todas as variáveis do dia, né, a gente não consegue. Tanto é que na época na Thomson, né, trabalhando pela Thomson, aí eu fui promovida a controle, depois de 8 meses de empresa, eu fui promovida, consegui a minha cadeira, falei com o meu, ele ia contratar externo, eu falei: "Não, eu vou Não, participar do processo, pode colocar outros candidatos, mas eu quero estar no páreo". adoro. Então a coragem, a vontade e, assim, a determinação é muito importante, né, então não esqueça, não deixe que o seu sonho seja, igual você falou, não deixe sua carreira na mão de ninguém, ser perfeito, essa frase para mim sempre foi o meu guia maior, assim, durante a minha carreira, né. Aí eu consegui chegar, né, na posição que eu queria, eu tinha 30 e poucos anos, 34, estava no começo mesmo da ascensão. E outra coisa muito interessante que aconteceu com a maternidade foi que meu filho estava na escolinha, uma escolinha muito boa, era integral, aquela coisa toda, levava de manhã cedo, buscava à tarde, ou eu ou meu marido, né, na época. E, a escola me liga: "Mãe, tá tudo bem, viu, com o É a Fred?" primeira coisa que a escola fala, né: "Oi, "Tá Karen". tudo Eu: "Oi, bem, gente, o que aconteceu?". "Não, não, 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 tá calma, tá tudo tudo bem". bem". Quantos dentinhos o Fred tinha na frente? Eu falei assim,
Como é que é? Como assim? Não entendi a pergunta. Não, é que aconteceu um acidente, sabe? E ele caiu aqui no parquinho, mas tá tudo bem, a gente já está com ele no dentista, só para avisar que tá tudo bem, mas a gente está aqui com ele no dentista para poder ver o que aconteceu, porque tá sem nenhum dentinho na frente. Bom, resultado, eu estava numa reunião, pedi licença, eu tive Não, que vir esquece. embora. Eu Tipo, falei, eu não não, sei nem como é que eu vou chegar na minha casa, né? Tipo, e morando em Jundiaí, eu cheguei rapidinho, realmente já estava no consultório médico lá da dentista e estava tudo certo, eu só estava realmente com a boquinha toda inchada, e enfim, e sem sou nenhum dente. sem nenhum dente. Aí, enfim, passei por esse susto. Então, como você falou, os desafios são esses, né? Nossa. É desafio, essa primeira infância, ela é importante, ela precisa, requer muito cuidado. E naquele momento, é lógico que ele queria o colo da mãe. E fiquei com ele ali, a gente, fizemos todos os raios-x, todos os exames, e estava tudo bem, não tinha afetado os dentinhos permanentes dele, era dentinho de leite ainda, né? E a minha irmã, é odontopediatra, né, acompanhou meio de longe, falou, não, dá tudo certo, acho que não vai ter nenhum problema com o Socorro de crescimento. passar por isso. É, mas acontece, Acontece, uma vez a Rafa acontece. quebrou o nariz na escola. Ai, meu E Deus. ela disse que ela correu com os olhos fechados. Ah, tá Brincou de bom. pega-pega de olho fechado. Gente, quem que faz isso, produção, com uma mãe que trabalha? Não, filho de mãe que trabalha pode correr na escola de olho fechado. Onde é que se viu isso? Não Que existe essa. falta de juízo Que dessa falta de criança. juízo, você não sabe que sua mãe trabalha. É isso Ai, Deus mesmo, é amado. isso mesmo. E aí, depois da Thompson, me conta um pouco mais dessa carreira. Como é que foi? Então, Ele aí sobreviveu, os dentes sobreviveu, nasceram, né? Os permanentes chegaram. tá tudo certinho com ele, graças a Deus. Aliás, hoje já é profissional, trabalha na PwC, tá super Com todos os feliz. dentes na boca. Já foi para o exterior, já voltou, estudou fora. Então, assim, é um ser humano saudável, com todos os perrengues que a gente. E teve outros também, mas esses foram os mais importantes, você me perguntou. É porque, assim, existem esses percalços, né? O que a gente tem que fazer é lidar. E, para mim, sempre quando acontecia esses percalços, eu sempre priorizei né, estar com ele. E a vida executiva ela foi meio que moldada nisso. Eu não precisei falar, eu vou ter que parar a minha vida. Não, não parei. Eu continuei. E é muito, até pelas entrevistas que eu tenho feito aqui, e pela minha experiência pessoal, né, com 5 crianças, é concentrado na primeira infância. Sim, Esses fatores, né, exponenciais, ele é muito mais concentrado na primeira infância. É importante o mercado ouvir isso também, é porque verdade, o verdade. mercado lê É onde isso, demanda mais é da onde gente. É, demanda mais da gente. Então, o mercado ter essa ciência é também bacana, porque é aquela história assim, ah, calma, o filho dela tá com 5, daqui 2 anos essa graça para, porque depois para mesmo, gente, para para. mesmo, melhora, tá? A gente É, promete, resolve, melhora, resolve. porque dos 7 aos 14, eles também não têm a gente como centro principal da atenção deles. É, Eles já é que nem começam a escola, a olhar sociabilização isso, já é então a mais sociabilização é importante. diferente, não É, é mais a mãe e o centro da terra, é, né? verdade. Existe uma terra, uma mãe e ele, já começa mudar um pouco a direção da atenção. Então, dos 7 aos 14, eles querem ir para o mundo. E aí Sim, começa a ter festinha na casa de amigo, começa a dormir, dá para você ligar para uma outra mãe e falar: pega na escola, leva para sua casa, amiga, porque hoje eu não sei nem que horas eu chego na é minha, então não verdade. adianta nem levar para minha. É verdade. As coisas começam a se acomodar de uma forma melhor, né? E o mercado olhar isso também com esse lugar é, animado, né, gente? No sentido de, ah, tudo bem, ela tá com um filho de 3 anos, 4, 5, porque uma hora isso passa. Passa. E essa profissional não vai esquecer, Não, não. sabe? Esse É, apoio que ela recebeu, ela não vai esquecer esse carinho que ela recebeu. A empresa vai é o continuar a poder suporte, né? contando É, com essa profissional, que é excelente, só que ela tinha um filho menor. E esse filho não vai sentir essa falta que era tão necessária nessa primeira infância dessa mãe, desse pai, enfim, né, dessa família, porque esse filho amanhã ele é ou o consumidor dessa empresa sim, ou o líder verdade, dentro dessa empresa, verdade. né? E assim, eu acho que isso é o mais importante também. Se você pudesse voltar no tempo, durante toda essa jornada, o que que você faria diferente? Nossa, uau, diferente? Ou o que você mudaria? Eu acho que teve alguns momentos que pela minha, vontade crescente, né, de fazer algo diferente, fazer algo novo, em alguns momentos eu poderia ter tido um pouco mais de paciência comigo mesma, sabe.
que como a gente tem tanta iniciativa, eu sou uma pessoa de muita iniciativa, né? Eu não, você me conhece, eu não faço uma coisa só. E sempre foi assim, né? Então, acho que por isso que para mim a maternidade não foi um problema, porque eu fazia duas, três coisas ao mesmo tempo, né? Eu nunca tive sempre fui muito desprendida, né? Então, acho que eu faria diferente algumas coisas, eu teria um pouquinho mais de paciência, se eu pudesse falar, Stânia, olha, aqui você segura um pouquinho, fica um pouco mais de tempo aqui, sabe? Vamos investir mais tempo nesse projeto. Acho que dois projetos eu faria um pouco mais diferente. Que bom. E qual foi o maior aprendizado que a maternidade trouxe para sua carreira? E eu acho que principalmente essa versatilidade, sabe? De você não ficar esperando tudo de um lugar só. Que a maternidade me deu o quê? Poxa, não vai dar agora que seu filho ficou doente, você priorizou seu filho, sinto muito, você vai embora. Eu fui para outro lugar, né? Então, acho que ter essa flexibilidade, né? Não ser uma pessoa muito rígida, a maternidade me trouxe muito. Isso é legal para as empresas, porque as empresas estão num mundo muito dinâmico hoje. Muda muita coisa, né? Sim, Muda muito câmbio de rápido. dólar, muda Sim, economia, muda uma legislação de outro país que interfere na nossa. Isso faz com que, às vezes, um budget feito para um ano inteiro de 25, ou talvez um plano, não vai metas, ser como, pode não chegar como no final do ano. planejado. Pode não chegar no final do ano desse mesmo jeito. E você tendo essa versatilidade dentro de você, desenvolvida ou nata, É, a minha também veio provavelmente com a maternidade, eu acredito. Isso faz com que você seja um líder e um executivo muito mais dinâmico no trabalho, sim, sem sombra de sim. dúvidas, né? Porque a gente leva esses aprendizados para Sim. tudo, para todas as facetas. Que bom. O que que te inspirou a continuar crescendo? Quando eu vejo muitas mulheres, a maior parte das mulheres, por conta da síndrome do degrau quebrado, estaciona nessa posição de controladoria, no máximo de média gestão. O que que você acha que fez com que você ultrapassasse essa barreira e chegasse a posições de diretoria, de CFO, de head da área, de fato, de finanças ali? E- Foi trocando de emprego? Porque às vezes eu falo isso também, gente, às sim, vezes não tem essa cadeira na empresa que você tá. Às vezes o CFO é um dos sócios, às vezes, né, você precisa enxergar um pouco isso. é, E aí, se o seu plano é ascender, fazer esse movimento lateral, né, ou ascendente em outra empresa, pode ser que faça sentido para a carreira da mulher. com certeza. Eu startei muitas ascensões na troca. Então, eu vi que na sua também, Sim, coincidentemente, também. sim. Então, e isso é uma metodologia, isso é um método de ascensão que funciona bem. O que que você acha que na sua fez com que você também conseguisse enxergar e falar, oh, não vou parar aqui? A minha foi, sem dúvida, foi mudança de trabalho mesmo, a convite de Headhunter. Headhunter fez muito a minha carreira. Foram eles que me enxergaram no mercado, me impulsionaram, me fizeram convites. Todos os movimentos, com duas exceções, foram Headhunter que me fizeram Olha convites. só, tirando do jornal do anúncio. Tira do jornal. E da Siemens, que foi o contato meu pessoal, que eu entrei na Ah, que Siemens com o contato pessoal. legal. Então, assim, eu Você acho saiu que da Thomson para Siemens? eu saí da Thomson para... Não, foi quando tive o primeiro convite para ser diretora, eu estava com meus 34 anos, 35, diretora financeira de uma empresa também de publicações, assim como a Thomson, mas focada no setor de tecnologia e telecom, que era a IDG. Ainda chama IDG Now, né? Ficou bem Ainda próximo, tem? mas ainda existe. E eu fui para lá para ser diretora financeira da empresa aqui no Brasil, né? Era uma empresa menor do que a Thomson, né? Pela representatividade, mas já era assim, eu não tive dúvidas, eu vou sair, vou, tipo, existe todo um glamour da posição, Claro, né? E super. nossa, vou, né? Você ganha o carro da Eu empresa, ia você falar ganha um isso monte de agora. coisa. Eu não sei hoje mais, mas assim, na nossa época era carro, vaga, tudo Era diferente, era tudo tudo, diferente. As viagens era, internacionais era, eram era, assim, outras. né? Era outro patamar, né? E, enfim, aí eu fui, fiz esse movimento, porque o Headhunter me chamou e foi super bacana. E foi interessante que na época o Fred já estava com seus 7 aninhos, por aí, 6, 7 aninhos, e eu ainda morava em Jundiaí, né? E nós éramos 4 diretoras, 3 diretoras mulheres e o presidente, como Olha, homem. Ele contratou 3 mulheres para dirigir a empresa com ele. Foi muito bacana, foi um projeto bem interessante. Só que aí, nesse meio tempo, não deu certo o projeto acabou, né,
eh, não se concretizando como esse gestor tinha feito o planejamento, né. E aí ele me deu foi o primeiro gestor que me deu a seguinte tarefa como financeira, como diretora financeira: "Olha, Stânia, você vai, conhecer profundamente os 10 maiores e importantes clientes da nossa carteira". E dentre eles estava a Siemens, né, a empresa era de telecom e TI. E eu ia almoçar com os diretores financeiros que a gente, né, que eram os nossos Nossa, e clientes, qual que era o objetivo desse cara? de me colocar no negócio, de me colocar como uma agente mais parceira, né, Olha mais que visão, financeira. né. Foi muito bacana. E foi quando eu comecei a entender: "Poxa, eu tenho que estar no cliente. Como financeiro, eu preciso estar no cliente, preciso entender o cliente", começar a entender um pouco como que funciona, até mesmo a área financeira dele, porque, poxa, eu posso ter algum problema que eu posso ajudá-lo ou até mesmo entender melhor o problema do cliente. E assim eu comecei essa carreira de identificar e de ser mais par do negócio, né, que a gente fala hoje, né, Finance Business Partner. nessa época era mais assim, né, hoje a gente até fala que a gente não é mais business partner, mas a gente é aquele que faz o A negócio gente é de acontecer, né. business em finanças, business em RH, É, business em a marketing, né. gente faz junto, né, a gente não é mais Sim, só aquele back office, né, a gente está junto, a gente é front-end agora, né, não é sim. É front office, né, não é mais front office, não é mais back no office. back office, né, então a gente está na frente do negócio e não só atrás fazendo as escritas, né, os relatórios. Então foi muito bacana que eu comecei a aprender, e aí qual foi o próximo passo da minha carreira? Eu fui trabalhar na Siemens, que era um desejo meu enorme. Tornou um desejo, né. E aí conheci, me apaixonei, eu fui convidada, fui trabalhar na Siemens, e fui fazer uma startup de uma operação, né, dentro da área médica, e de novo saí outro segmento, fui para outro segmento, né, segmento de saúde, foi super bacana, foi um aprendizado muito legal. E novamente meu filho fica doente, ele estava com os seus 10 aninhos, a gente teve que fazer uma cirurgia, foi bem complexo, foi bem complicado, eh, e novamente eu acabei saindo da Siemens nesse período, e fui convidada por outro headhunter para trabalhar numa empresa de equipamentos para tratamento e transporte de água e esgoto. Olha, E era também era uma reestruturação, assim como a Thomson. Eles compraram 100% de uma empresa aqui no Brasil. E eu fui a pessoa que fez toda essa reestruturação. Foi na época que estava começando ainda, a gente instalando os controles internos com base no COSO, né, o framework lá do Sarbanes-Oxley, porque era uma empresa americana, aí eu recebia vários treinamentos também do FCPA lá fora, a gente tinha que ter o financeiro era meio que o espião, né, a gente tem que ter esse olhar, assim, de cuidado de todas as áreas, principalmente nessa questão de fraude, e o Brasil, para o americano, é uma incógnita, né, historicamente a gente tem uma fama uma muito fama muito ruim ruim. com relação A a gente não sabia fraude, operar Sorbonne corrupção, nem não, IFRS. As é, nossas normas eram tupiniquins, assim, muito próprias, né, até de contabilização. Foi uma mudança muito grande foi, quando essas foi. regras chegaram, o SOX chegou, né. E aí, nesse meio tempo, eu resolvi trazer o meu filho, minha família para São Paulo, né? Que eu estava trabalhando quase que 24 horas, né? E falei, eu não estou vendo meu filho, deixa eu trazer ele para cá. Eu trouxe, aí a gente se mudou para a capital, né? E foi uma qualidade de vida assim fantástica, porque eu conseguia vê-lo todos os dias de manhã, levava ele para a escola, que o colégio começava às 8 da manhã, e do colégio eu ia para o meu trabalho. Então, eu voltei essa necessidade de Desse maternar prazer de novo, materno. de estar com ele. E um dia na semana, ele não ficava integral no colégio, ele só um dia na semana, quarta-feira, a gente conseguia almoçar junto, a gente estava junto, eu acabava, levava ele para casa e voltava para o escritório. Então, assim, também voltei um pouco, sabe? De novo, eu acho importante colocar isso. Se é Fases. importante a maternidade, pratique, não deixe isso, escapar, né, porque para mim era uma coisa que eu precisava complementar, eu não seria a mesma pessoa se eu não tivesse a maternidade, né, tivesse tido o prazer de ter a maternidade durante a minha vida, né. Então assim, é importante colocar que tem momentos, né, e a gente teve esse momento de trazer para cá, para São Paulo, e aí nunca mais eu parei, sempre como head de finanças, sendo a pessoa cuidando de toda a operação aqui no Brasil financeiramente, aí desde a Thomson, essa empresa também americana, eu participei de aquisição de empresa, de reestruturação de empresa, então ampliando todo o meu conhecimento, né, de merger and acquisition, que não é fácil, né, fazer toda
essa integração das empresas, você compra uma empresa completamente nova e colocar dentro daquele ecossistema meio engessado que é do americano ou do europeu, né, mas foi super bacana e sempre, né, de novo, né, meu filho aqui perto e eu trouxe ele para perto, de novo contratava taxista, né, amigo para poder levar e buscar quando ele precisava e a gente uma coisa que eu queria colocar aí também foi muito importante para mim, é o tempo que a gente chama de qualidade, mas é qualidade mesmo, tá. É interessante que meu filho nunca me pediu: "Mãe, para de trabalhar, porque eu quero que você fique comigo". "Ai, mãe", nunca. Porque quando a gente estava junto de verdade, sabe. E a final de semana era de verdade, não era uma coisa assim, sabe, "Ah, eu tenho que ficar", não, a gente viajava, a gente Até porque saía, não tinha internet celular como tem hoje não também, tinha. né, então eu percebo Era um andar de pouco bicicleta isso. É, juntos, era fazer as coisas juntos, sabe, como, não era eh junto aqui, né, ele no celular dele, eu no meu. não, não, era junto mesmo, era tempo de prazer mesmo, de estar junto, de fazer as coisas juntos, sabe. Ele ia muito para Minas com meus pais, então a gente ficava lá na fazenda dos meus pais com ele, andando a cavalo, sabe, correndo no meio do Isso é mato. bem legal falar, porque quando eu desenho a RME delas, a rotina materno-executiva delas, eu sempre mostro no relógio quanto é importante a consciência das horas. Sim, 8 horas você está dormindo, tanto você quanto a criança, sim, né. Outras 8 horas, a criança normalmente está na escola nesse período, ou em meio período. sim. Então, se no final de semana, né, sábado inteiro, domingo inteiro, diuturno, desde sexta às 6 da tarde até segunda às Sim, seis é da isso aí. manhã, você tá com a criança, e das 8 tá todo mundo dormindo durante 8 horas do dia, de 8 horas que você tá trabalhando, 4 essa criança tá na escola, essa criança só não tá 4 com você. É, não Então precisa não é esse enlouquecer. exato, não é essa sangria desatada toda que às vezes fica no imaginário. É, Hoje eu ajudo elas a aterrissarem um pouco esse sentimento, porque uma coisa é sentimento, outra coisa realmente é fato. E aí quando elas olham, elas falam: "Nossa, realmente ele não tá tantas horas assim". E aí inverter um pouco, é ele que tá precisando de você, é você que tá precisando dele, exato, né. é Às vezes verdade. a gente tá querendo maternar a nossa criança interior também. Aham. E isso vem à tona, né, quem é mãe sabe que muitas coisas que a gente passou, a gente vai curando ali na maternidade, e isso é existencial, e isso ocorre mesmo, e É, isso aí sempre cura na foi. terapia, né. É, põe na terapia, não põe no seu filho, né. Não põe não, Não coitadinho. põe no seu filho, põe na terapia. Então, eu acho que é muito legal falar isso sobre essa questão do tempo. Eu gosto de misturar as 2 coisas, eu gosto de misturar tempo temporal com a qualidade desse temporal, sem Sim, dúvida nenhuma. Então isso pra mim é. foi bem bacana É, de você ter não é trazido. mito, é verdade isso. Porque hoje eu vejo meu filho, ele já adulto, ele é super meu companheiro, né. Assim, tem trauma? Tem, como eu tenho, como você tem, todos Todos nós somos temos. traumatizados, porque nós Mas viemos nessa vida, é, né, meio que para isso, para quem acredite ou é. não, né, não é só culpa da mãe, do que Não, ela não é. fez, né. É importante a nossa presença? Mas assim, é importante você cuidar de você. Eu gosto muito de falar isso também. O quanto que você está se priorizando, né? Se priorizar até mesmo com relação à maternidade. Porque tem momentos que eu priorizei a mim, claro, né? A minha vida executiva. Mas, como eu contei aqui alguns episódios, a prioridade foi a maternidade. Então, assim, quanto que você equilibra, né? Eu até nem gosto dessa palavra equilibrar, né? Eu até costumo dizer hoje que é o seguinte: o equilíbrio está no desequilíbrio. Você só percebe que você precisa voltar a equilibrar alguma coisa quando o filho adoece, ou quando você perde um trabalho importante, ou quando, Sim, sabe? Então, esses desequilíbrios que fazem você se equilibrar novamente. não tratar como expoentes, né, Não, e nem outliers, falar: "Ai, tratar olha, como normal. não dou conta". Não, dá conta sim, só que vão ter essas, né, essas variáveis, como na vida de qualquer um, né, não é só na vida da mulher não, acho que a vida do Até na executivo empresa, que é, empresa tem aquela sempre a gente tem outliers não para é, explicar no né. balanço, né. É, é verdade, uma boa. A gente sempre tem, então até na vida Bom, foi bem profissional colocado. tem, não É. é, esses outliers. E agora a gente está caminhando aqui para o final. E se você pudesse descrever a sua carreira em uma palavra, seria?
Eu gosto muito da frase que está aqui, imparável. No Delícia. primeiro podcast que eu gravei com o Ricardo Basaglia, eu falei ele falou: "Qual ah, olha, acho que eu sou imparável", né, eu acho que a gente tem que ser, protagonista da própria história, gosto muito desse, e eu fui muito eu sou, né, muito protagonista até hoje. Então, assim, aquilo que eu quero, planejo, organizo, eu me preparo, eu estudo, eu faço a coisa acontecer de dentro para fora, né. Primeiro quero, vou, e quero, e aí eu consigo fazer, né. Acho que isso tem uma importância muito grande. O autoconhecimento é essencial também. E o que você diria para elas e deixaria aqui nesse podcast? Não desista daquilo que você quer, né. Se é o que você quer, é a maternidade, é a vida executiva, os 2 podem caminhar juntos, não tenha dúvida disso. Ah, que delícia. Estânia, Eu que muito obrigada agradeço, de foi muito coração legal. pela generosidade da sua agenda, por esse papo gostoso que a gente teve aqui, como sempre quando a gente está juntas. Eu tenho certeza que muitas das coisas que você colocou vai iluminar a vida de tantas mulheres que estão passando, talvez agora, nesse momento, pela mesma situação, ou até que já tenham passado. E ouvindo executivas como você falar sobre isso, ressignifique Sim. na jornada dela, na vida dela, na memória dela. Então, o podcast ele tem o poder, eu tenho certeza, pelos feedbacks que eu tenho ouvido, de mudar vidas. E hoje você fez isso aqui comigo. Muito obrigada. Obrigada, lindona. Muito obrigada a todos vocês e todas vocês que também curtiram aqui esse momento comigo. Eu vou pedir que vocês curtam o episódio, que vocês sigam o podcast. Eu preciso muito que aquele volume que aparece para mim de gente assistindo e seguindo esse podcast seja refletido naqueles números de seguidores, porque é assim que funciona os algoritmos aí das redes sociais. Quem trabalha com tech sabe disso, para que essa mensagem chegue em mais mulheres. Então, na verdade, é para isso. Quando você curte, quando você coloca para seguir o podcast, quando você aciona o sininho, isso significa que mais mulheres também vão poder ser atingidas com tanta coisa boa que essas outras mulheres chegam para dar para todas nós. Muito obrigada.